Então, boa noite a todos. Olha, que prazer, viu? Eu quero começar agradecendo ao Matheus e ao conselho, né? Por esse momento aqui de poder estar com vocês. Eu cheguei ao grupo, né? Foi até uma experiência de ver na TV uma matéria sobre ABC2 e aí buscando, né, alguma coisa da história. Então, isso aconteceu durante o período da pandemia, quando então, né, entrei no grupo aqui, e eu confesso a vocês que isso me deixou extremamente feliz, porque muitas vezes me senti um tanto sozinha, entre os pares historiadores cristãos. Então, isso foi algo muito, muito bom. E estar nesse grupo aqui é muito bom, porque eu fico encantada, acho que esse é um melhor adjetivo para descrever, a quantidade, né, e o perfil da maioria, esmagadora maioria, posso dizer. Não vou falar em termos de estatística, né, para não errar, mas eu vejo quantos jovens historiadores estão aqui. Né, e como é bom. Né? Eu confesso a vocês, senhora, que quando começo a ver algumas discussões, eu não consigo acompanhar todas, tá? De antemão. Mas eu fico muito encantada de ver como vocês encaminham, as discussões que se propõem, as argumentações que levantam, as análises, e isso é muito bom. Em ver, né, jovens, então, jovens profissionais, cristãos profissionais, envolvidos, comprometidos, e aí, principalmente, né, ao perceber a quantidade de trabalhos que têm sido feitos, pessoal pesquisando a história da igreja, então, eu posso dizer, né, historiadores e cristãos. Há também aqui no grupo pessoas, né, não necessariamente historiadores, mas que se interessam pela história, pela historiografia. E acho que isso é algo muito positivo de mostrar de profissionais comprometidos com a história e também com o reino de Deus. Então, eu espero, inclusive, que esse grupo realmente cresça, se fortaleça, né, para contribuir mesmo com a historiografia, destacando-se a historiografia e também, né, com a fé cristã, como é a proposta do grupo EGT, História e Fé Cristã. Bem, após, né, essa consideração, quero dizer que o encontro de hoje terá um caráter um tanto diferente dos que vem ocorrendo, né? Porque a minha proposta aqui é pensar um pouco, né, o nosso ofício de historiador, né? E aí, nessa relação história-memória e usos do passado, mas eu quero pensar um pouco aí a partir também com a minha experiência. Então, eu posso ter um tom personalista, dividir, inclusive, a fala em dois momentos. Então, quero apresentar brevemente, né, falar um pouco, a fazer algumas considerações dessa relação, né, da história, a memória e os usos do passado. E no segundo momento, com um tom mais personalista mesmo, para falar um pouco da minha experiência de pesquisa, tanto no ambiente acadêmico, como na minha comunidade de fé, considerando aí aquilo que eu considero relevante. Eu preparei aqui um texto, um roteiro, né, para essa exposição, mas não se admirem, né, de não necessariamente segui-lo, fazer uma leitura integral, até por conta da minha característica, que muitas vezes eu falo muito rápido, acho que é algo dessa característica do mineiro, e eu sou uma mineira das Gerais, né, não a mineira das áreas históricas, mas é a mineira aqui das Gerais, e que então às vezes falo demais. Eu comentei com o Matheus, né, às vezes, isso inclusive em sala de aula, já aconteceu assim mesmo de os alunos gravarem nas aulas de teoria, por exemplo, né? Então, assim, olha, depois eu ouço e entendo melhor, porque, né? Então, vocês fiquem à vontade, aquilo que
de repente eu for, né, muito ligeira na apresentação, nós podemos retomar em seguida para o debate, né? Se me empolgar aqui. Então, vamos lá, né? Eu quero então começar falando aí nesse primeiro momento do nosso ofício. E a primeira consideração é que é notório que o historiador lida, né, com as experiências humanas ao longo do tempo. Espera-se que ele explique à sociedade como os diferentes agentes individuais e coletivos construíram a si mesmos e ao mundo social. Penso, inclusive, que eu posso me apropriar aqui da afirmação de um dos membros desse nosso grupo, que é o historiador Laurindo Mack. Ele não está aqui, mas eu conheço o Mack já há um tempo. Então, vou me apropriar de uma frase do WhatsApp. Ele, né, afirmou: o historiador é, antes de tudo, um chato. Sim, né? Por quê? Porque, para explicar, o historiador precisa problematizar, questionar, inquirir, comparar, analisar, enfim, atentar-se à instrução do Michel de Certeau de que a operação histórica, né, então aí, a operação histórica se refere à combinação de um lugar social, de práticas científicas e de uma escrita. Então, veja, né, esse ser chato não é algo negativo aqui, né? O produto dessa operação é o conhecimento científico validado por nossos pares e que se refere a um objeto localizado em tempo e espaços, né, nesse processo nós não se busca, né, buscamos essa verdade absoluta, porém não abandonamos a intenção de verdade, visto ser um conhecimento plausível e verossímil ao público, a leitores. Em outras palavras, posso afirmar que o historiador é um profissional que lida com um objeto complexo, que é o homem no tempo, e justamente por isso precisa ser chato. Chato, aspas, né? Colocar um chato entre aspas. No sentido de estudar as múltiplas nuances, buscando ser objetivo, sem negar as suas subjetividades e produzir Nós não estamos, né, fazendo a narrativa do passado do modo dos memorialistas, né, ou dos antiquários, né. Nosso conhecimento é um conhecimento científico, parte exatamente desse princípio, e aqui naquilo que o Falcon fala de historiográfico. Bem, passando sempre, ou pensando, né, o historiador ele parte de sua própria época para problematizar e dialogar com o passado e compreender as questões postas aí para o seu presente. E ao retomar o passado, seja este remoto ou recuado ou mais recente, nós não fazemos por diletantismo. Afinal, essa é uma atividade que não se desvincula das práticas sociais, como bem lembra lá o Certeau, né? De que nós articulamos com um lugar de produção econômico, político e cultural. Isso é extremamente importante de pensar que, então, analisa com o passado, né? E aí o que eu estou pensando aqui ao passado, como dimensão temporal, na qual se vinculam experiências pessoais e de diversas gerações, permitindo reconhecer heranças sociais e culturais comuns e a própria construção de história. Então, lidar com o passado é algo desafiador, porque, embora ele não possa ser retomado exatamente como se passou, né, expressão bem conhecida e também combatida, o passado não pode ser revivido. Ele é uma experiência, aliás, uma realidade de referência que integra todos os sujeitos sem um sentido único. Em outras palavras, né, estou dizendo, como eu disse, né, partindo aí desse princípio do realismo historiográfico. Assim como os sujeitos são múltiplos,
os sentidos do passado também são. E sua recuperação também não é. Daí eu penso que, né, nós precisamos pensar nessas considerações a respeito dos usos do passado, porque, afinal, né, por que nós o recuperamos? Como nos são úteis? Como o fazemos? Né? O pressuposto do passado, sim, ele é real, se refere a uma materialidade específica, pretérita, né, que deixou vestígios. Não pode ser revivido, mas há os nossos vestígios. Então, aqui, né, a partir então, dessa consideração básica, e pensar um pouquinho essa relação, né, da história e memória, e aí eu lembro lá como o Nohat, tanto no texto, né, aquele texto clássico escrito na década de 90, como também, né, o outro texto aí de 2009, recupera um pouco dessa relação à história e memória, ter algumas considerações a respeito disso. É porque, como comumente, pelo menos no senso comum, se passa, muitas vezes são tomadas como sinônimos. Elas, assim, referem a possuem relações e muitas vezes são tomadas como sinônimos. Bem, de acordo com a mitologia, né, a deusa da memória, Mnemosyne, deu origem às 7 musas, dentre as quais a musa da história é Clio. Ou seja, posso dizer que possuem, né, desde o princípio, relações, intricadas relações de mãe e filha, inclusive, né, que a memória, então, ela antecede a história e, em certa medida, nesse sentido, aí, ela fornece o conteúdo. Estão conectadas desde. E é assim que o know-how, então, assevera, né, que nas últimas décadas tem mudado o modo como os vários grupos étnicos, sociais, lidam com seu passado. E isso pode ser visto aí nesse boom de comemorações, na efervescência de conflitos, nas críticas ao passado, a ascensão de novas sensibilidades, né? E que quando nós apontamos para essa relação, né, e evocamos a memória, isso está diretamente relacionado à preocupação com a identidade. Né, e isso a própria mundialização, né, a evidência das mídias, a efemeridade, né, a presentismo, segundo ele, né, segundo há 2 fatores, que são a democratização da história. Então, a aceleração da história também é essa democratização. Mundialização, né, essa a vertiginosa velocidade aí de todas essas transformações. Com relação à aceleração da história, isso diz respeito ao desmoronamento da noção teleológica de história e a criação de uma espécie de obrigação de recordar, para um receio do esquecimento. Muitas vezes, essa relação, né, o lembrar e esquecer, uma tentativa, perseguimos sempre há um receio, perseguimos, né, um anseio de memória para evitar o esquecimento. A emancipação dos povos e a emergência de inúmeras formas de memória caracterizam um segundo fator, né, chamado então de democratização da história. E aí, nisso, podemos afirmar, nessa emergência dessas inúmeras formas de memória, o segundo fator como um esforço, inclusive, da afirmação das identidades. Porque, a partir de então, todos têm direito à história. Em outras palavras, posso afirmar, né, que a memória, então, foi historicizada. E ambas, a história e a memória, aí, são tomadas, às vezes, como quase sinônimas e apontando, né, uma nova
dinâmica social, uma outra forma de se relacionar, porque a memória, né, pura, ela ainda existe, agora ela foi abarcada, né, pela história, e ela reside, né, ela precisa ser foi historicizada e reside, né, em vestígios, em resíduos, em lugares de memória. Bem, né, há então uma preocupação, né, nos aponta que antes a memória ela dizia respeito ao individual e à história coletiva. E a memória é bastante plural, exatamente pelo, né, por estar ligada ao individual, enquanto a história coletiva. Mas parece haver, então, uma inversão em que o coletivo, né, então, assim, o coletivo que não possui memória, segundo ele, tem problemas com a sua afirmação. Então, há um dever, né, de história. E essa obrigatoriedade de memória, e essa obrigatoriedade da memória é o elo, né, entre a recordação e a própria identidade. A memória, então, aparece como uma espécie de justiça, por mais que ela possa ser... E exatamente, né, para assegurar a coletividade, a afirmação, a identidade de uma coletividade, essa memória precisa ser resguardada. E se há um dever de memória para, né, os grupos sociais, há também um dever de história. Então, se antes havia o dever de história, né, de memória, agora também um dever de história. Né, esse dever de história que aparece, né, como uma dívida dos viventes para com os mortos. Né? Deve-se, então, considerar que memória, né, é sempre reconstrução. E esquecer e lembrar é parte da sua própria dinâmica. Né? E esse temor de esquecimento é algo tão latente, né? Ele parece, inclusive, desconsiderar exatamente isso. Que esquecer e lembrar são partes importantes, né, inerentes, inclusive, a história, né, o personagem do Funes, do Borges, nos lembram exatamente essa necessidade do esquecimento. Né? O esquecimento não é algo negativo, ele é necessário. Lembrando também que nesse nova forma, nesse dever de memória, né? A memória, ela, de toda essa preocupação, o dever de memória, parece querer salvar o passado, recuperar esses elementos, né? Então, salvar o passado e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de futuro, né? Uma espécie de libertação, como chama o Legoff lá, né, no clássico, sobre a memória. Bem, pensando nisso, considerar que o passado é essa dimensão em que se buscam os elementos que possam responder às indagações dos grupos, para reforçar laços ou mesmo, né, indicar perspectivas como aqui apontado. O passado, então, ele é útil a determinados fins. E nessa afirmação, que faço no passado é útil a determinados fins, aqui não há nenhum maquiavelismo ou um maniqueísmo, não, né? Antes, o reconhecimento, né, de que os diversos agentes, sejam eles coletivos ou individuais, não retomam o passado por mero diletantismo, né? Porque, como apontado, lembrar e esquecer não são atividades ingênuas, né? A retomada do passado, ele tem fins específicos, né? Ao mobilizar, né, os aspectos do passado como condição de inteligibilidade para o presente, podemos afirmar que há uma gestão do passado. E dos aspectos mobilizados, destacam-se aqueles tidos como referencial de excelência ou que possuem uma espécie de grandiosidade ideal que validariam no presente os aspectos, né, determinados aspectos, ou aspectos que gostariam, né, que fossem restaurados. Então, quais os elementos referenciais, grandiosos a serem destacados. Né? E é a preocupação do presente que perscruta por referências que atendam às múltiplas demandas que
se apresentam. Lembrando, né, algo básico que exatamente o historiador está partindo da sua época. E aí, como aponta o Arthur, né, lá no escrito de 2007, parece que vivemos aí um presente onipresente, na verdade, né, que precisa, sim, sempre ser preservado e, simultaneamente, o futuro, né, também precisa, né, desse cuidado para evitar que haja um desgaste do tempo. E assim, nas disputas de memória, ou disputas pela memória e anseio de reconhecimento de bens, de valores, de tradições, de identidade, os grupos se valem do passado. O passado, então, é também patrimonializado. A patrimonialização, como afirma o Arthur, é uma tendência mundial, que aponta como a sociedade contemporânea se relaciona com o tempo, criando uma espécie de olhar museológico sobre si e sobre suas criações, das suas experiências. É denotativo, então, da preocupação legitimar uma dada identidade. Esta está parece estar um tanto titubeante, né? E, portanto, ela necessita ser salvaguardada, daí a celebração, né, dos lugares de memória. Né? Porque, como nós já falamos lá, né, no texto clássico, nos afirma que a memória está, aspas, a memória está refugiada sobre focos privilegiados. Né? Há uma vigilância comemorativa, como ele aponta. Né? E aí nós podemos ver a preocupação na criação de instituições, de monumentos, de uma série de práticas, né, que tentam, né, resguardar, salvaguardar essa memória em determinados lugares. Bem, em face disso, penso que o termo uso passado ele é tomado aqui como uma narrativa acadêmica qualificada, pois o historiador que lidando aí com o passado, o tem como objeto e fonte para sua operação historiográfica. Também o termo aqui é utilizado, né, por grupos com diferentes fins, como luta com reconhecimento social e cultural, elaboração de políticas públicas como estratégia de preservação e manutenção de um bem, seja ele tangível ou não. Então, veja que o termo usos do passado é bastante amplo, né? Extrapola também o nosso uso acadêmico. E aí, eu me recordo de um trecho lá do livro do Eric Hobsbawm sobre história, em que ele afirma que a razão de o passado, em razão de o passado ser uma dimensão permanente da consciência humana, um componente das instituições, valores, né, fornecem padrões aí para a sociedade humana, o desafio dos historiadores, segundo ele, é analisar o que ele chama de sentidos do passado. E aí, atuando, né, dessa assertiva, penso que o nosso desafio aí é desvelar esses usos do passado, tanto os nossos, né, como recuperamos, para que recuperamos, e outros grupos que estudamos. Esses usos que não são, mais uma vez, fortuitos, e neles se entrelaçam, né, as temporalidades, haja vista, né, que esses sentidos eles são formulados nas diferentes temporalidades. Ademais, não nos esqueçamos que tanto a memória quanto a história são alvos de disputa. E ao direito de memória se soma o direito de história, visto nas inúmeras lutas e estratégias dos grupos em fortalecerem-se e defenderem suas visões e pautas. Não raro, sob uma suposta ameaça, um evento ou personagem do passado, é evocado, né, um evento ou personagem do passado, evoca-se, então, esse determinado elemento para proteger o presente
ou mesmo para nortear o futuro, evitando aí mesmo, né, uma certa ameaça, aquilo que eu falei de uma espécie de identidade tipo beante, né? E até para enfatizar que lembrar e esquecer são atos inseparáveis, né? Então é preciso como se recupera para evitar esse esquecimento. E a história, né, assim como já o sabemos, a história não recupera todo o passado. Isso é impossível. São sempre recortes, indícios, e para dentro dessa recuperação evitar o esquecimento. Isso, né, com isso vem se formulando, além do dever de memória, esse dever de história também. E acho que, inclusive, é possível afirmar que isso é uma face que eu considero temerária, né, que são os abusos, como o próprio Matheus até falou inicialmente ali, né, esses abusos da memória. Né, porque quando não se suplanta aquilo que, ao recuperar determinados eventos, personagens, né, pode-se, né, corre-se então esse risco de criar aquilo que, de idealização, de criação, né, e transformação daquilo que aparentemente não é positivo, que precisa ser sim, né, positivado, justificado, etc. E, inclusive, lembro que aí também está um dos aspectos que nós podemos discutir, que são os ressentimentos, né? E esses ressentimentos aí, porque os particularismos, né, eles não podem ser apresentados como universais. Então, nesse dever de memória, há esses riscos aí, não? De tentar, né, universalizar aquilo que efetivamente é algo particular. E isso é extremamente perigoso. Né? Então, diante disso, né, eis o desafio do historiador. Esse ser que é, antes de tudo, um chato. Mais uma vez, né, citando aqui pessoalmente, nosso amigo Laurindo Mendes. Então, o desafio do historiador, esse ser que é, antes de tudo, um chato, ao lidar com o passado, produzimos conhecimento histórico e nos situamos também, social, academicamente, né? E nós não estamos isentos dos riscos de como manejamos o nosso saber, como também usamos, né, o que falamos, como falamos, por que falamos, para quem, todas essas questões. Aí eu me faço referência a um texto, né, um historiador francês, que é o Antoine Prost, que tem uma discussão, né, aliás, um texto que ele escreve, na verdade é a aula que encerrou a carreira dele, né, e que foi publicado no Brasil no ano 2000, em que ele trata como a história faz o historiador. Eu queria pensar aqui, né, exatamente sobre esse nosso ofício, como nós fazemos história, como utilizamos, né, do passado, e em especial a partir, né, da proposta como o Antoine Prost nos afirma, né, eu queria pensar um pouco, aí eu passo, né, para pensar a minha própria experiência. Então, aí eu tomo a liberdade de falar da minha própria experiência, né, a partir de o Antoine Prost afirma que todo o ofício, ele marca aquele que o exerce. Então, também somos marcados e profissional e as nossas características, posso dizer assim, pessoais, da nossa formação ao longo da vida. Porque, né, e aí, pensando a partir do que ele nos apresenta, né, que à medida que se põe questões, o historiador reformula seu ofício, visto que essas questões são sempre formuladas, né, a partir da nossa época, das nossas preocupações. Não há uma fatalidade, mas a liberdade também não é total. Nós lidamos com homens reais que viveram em tempo e espaço determinados, com anseios, frustrações, experiências que também são reais.
em certa medida, né, eu posso dizer que nós, como historiadores, revivemos os dramas, as lutas, os conflitos, as conquistas dos sujeitos que pesquisamos. Ou, como o Antoine Prost, né, afirmou, abro aspas, né, para citá-lo pessoalmente, ele afirma: eu tive a chance, graças à história, de viver muitas vidas e de ter uma experiência multiforme. Eu frequentei os homens os mais diversos e vivi com eles as situações mais variadas, na imaginação, na verdade, e em pensamento. Acho isso fantástico, né? Porque como ao longo, né, da vida dele, ele reflete exatamente, né, de que, olha, fazer história é também, né, viver história. Estamos, né, nos fazendo historiadores, como somos profissionais e sujeitos históricos. Então, viver, reviver, como ele afirma, né, essas experiências com sujeitos que pesquisamos. Então, a partir desse pressuposto aí, proposto pelo Prost, eu queria pensar em algumas questões, né, relativas à minha própria experiência, né, porque ao fazer-se como historiador, nós pensando aí como sujeito, como esse ser no tempo que somos, e também as limitações que temos, né, que é a história. E aí eu, em meu caso, né, passando efetivamente a falar da minha experiência, eu queria fazer algumas considerações de que eu já tenho, né, um tempo de vida cristã e de carreira acadêmica, e nesse inteirinho eu observo um duplo exercício, que é o de ser cristã no meio acadêmico e ser historiador no meio evangélico. Digo isso porque meus pares, noto uma certa surpresa e, às vezes, um desconforto em reconhecer uma cristã historiadora, especialmente de perfil considerado conservador e abertamente, né, ao afirmar sua fé. De outro lado, no meio cristão, no qual estou inserida, ser historiador significa pertencer a uma esquerda dita radical, com posturas contrárias aos preceitos bíblicos, né? Geralmente, essa é a ideia que eu uso. E aí eu acho que, para mim, isso é caro, porque, né, pertencemos aí a uma religião, em uma história. Então, eu posso dizer que nós estamos embebidos em história. E é muito interessante ouvir, muitas vezes, que eu não gosto de história. Ouvir na minha comunidade de fé, para quê? Porque eu não gosto de história. E ele não se percebe, né, como um sujeito. É certo que não abandonamos nossas convicções cristãs no exercício profissional. Os criadores, quando servimos no corpo de Cristo. Nas discussões a respeito da construção e consolidação da nossa identidade, ouso afirmar que ser cristão norteia todo o nosso ser, e o nosso, né, ser e estar, na verdade, nesse mundo social em que nós nos movemos. Em ambos os contextos, acadêmico e cristão, há a oportunidade, né, de lidar com a produção e a difusão do conhecimento histórico. E para mim, né, mais uma vez, algo que eu comecei a falar, tem sido bastante enriquecedor participar desse GT e ver, né, a quantidade de cristãos historiadores que estão pesquisando temas diversos, os temas relacionados à história da igreja em diversas temporalidades. E em especial, ao pesquisar a história da igreja, não é o meu caso, né, eu pesquiso história do Brasil no final do XIX e essa primeira metade do século XX, em especial, né, a história regional, então, aqui do Triângulo Mineiro. E, não recentemente, mas há cerca de um ano, eu concluí um projeto de pesquisa exatamente acerca dos usos do passado pelos memorialistas, os órgãos institucionais e os diletantes aqui nas cidades do Triângulo Mineiro, tá? Aqui no oeste de Minas Gerais. Né? Por isso, eu disse no princípio que eu sou uma mineira das Gerais. E nessas produções, né, de memorialistas,
os órgãos institucionais e dos diletantes, a história e memória são tomadas como sinônimos, e o passado é sempre mobilizado para balizar uma determinada narrativa, para ser uma espécie de guardiã de lembranças exemplares, de mostrar uma grandiosidade, né? E o que eu chamo de memorialistas? Os memorialistas são aqueles, né, que produzem conhecimento histórico, mas não têm uma formação acadêmica em história. E a prática do memorialismo, na verdade, é bastante comum no século XIX, e aqui nessa região, até a década de 60, era muito comum, bastante comum mesmo. E ainda nós temos aqui na região, né, memorialistas vivos, alguns deles não gostam de ser chamados de memorialistas, mas de historiadores mesmo, mas é mais uma questão de posição, né, de falá-los, ou de nomeá-los memorialistas por não estarem, né, não terem essa formação acadêmica, de não trabalharem, né, a partir, né, das operações científicas, tá, apontadas lá do seu método social, das operações científicas e da sua escrita. Então, por não terem essa característica, prefiro nomeá-los memorialistas. Os órgãos institucionais, geralmente, né, aqui na região do Triângulo Mineiro, são marcados pelas instituições, então, as secretarias de educação, as fundações culturais das cidades, que produzem material, tá, geralmente tanto para a educação e para a divulgação da cidade, ressaltando aquilo que consideram, né, marcos específicos para justificar, e aí geralmente justificar, né, mais uma vez nessa recuperação, para justificar uma trajetória linear, uma concepção bastante linear. E por último, o que eu chamo de diletantes, né, o memorialista, porque não coloco nesse rol, né? Porque o diletante é aquele que, nascido ou não, geralmente nascido na cidade, né, alguns não, mas que viveram na cidade da região, que mobilizam memórias, tanto pessoais quanto, né, algumas coletivas, e escrevem de uma forma que eu vou chamar aqui mais de poética. Então, são os cronistas, né, os poetas, ou, para usar uma expressão bastante usual aqui na minha região, os contadores de causos. Então, são esses que, ao falarem, né, da experiência histórica da região, eles mobilizam elementos da história para justificar grupos, práticas, né? Então, mobilizam o passado exatamente para se furtar. Né? Além esse trabalho, né, me revelou bastante dessas nuances desses usos do passado, esse um trabalho, né, acadêmico. Agora estou começando um trabalho que de voltar para a região do Desemboque, que a região do Triângulo Mineiro, ela foi ocupada a partir do final do século XVIII, efetivamente. E Desemboque é um povoado, o primeiro povoado aqui existente, e que hoje, embora seja patrimônio tombado, né, como patrimônio estadual, IEPA, em Minas Gerais, ele as condições de preservação, né, então é um patrimônio, foi patrimonializado, mas as condições de conservação e manutenção daquela região são bastante precárias, e há um risco de desaparecimento. Então, há toda uma mobilização, né, de quem são esses homens. E é interessante porque um dos memorialistas, né, aqui da região em especial de Uberaba, fala que homens, né, denotados homens que, semelhante aos bandeirantes, não se negaram a construir a civilização nessa região. Então, há toda a construção, né, de uma narrativa para a preservação e recuperação da região do Desemboque. Então, né, estou começando um trabalho ali para pensar o desemboque. Né?
e a preservação. Esse, né, então, o espaço, nesse espaço, né, de pesquisa, sempre pensando, né, tenho debruçado a respeito dessa temática. E por fim, né, queria pensar que esses estudos, né, como apontados, são importantes, né, na preocupação de uma gestão do passado, como se faz uma gestão do passado, e junto a esse trabalho, né, do ser cristão na academia, e aí, como eu disse no princípio, eu acho que esse é o desafio, né, do cristão, né, que está na academia, como historiadora. Por que você, às vezes, sou indagada a respeito de temas, né, determinados temas, e por que não o tema ligado às religiosidades, inclusive. Mas eu penso que a minha contribuição está exatamente, não é porque não pesquiso, né, os temas relacionados à religiosidade, que não deixo a minha própria identidade. E no espaço cristão, ou na minha comunidade de fé, né, eu também tenho buscado desenvolver um trabalho, né, de produção e difusão aí desse conhecimento histórico. Eu sou membro da Assembleia de Deus em Uberaba, liderada por um pastor, né, o nome dele, que é o pastor Arasmino Pereira da Silva, ele já é um idoso de 92 anos e veterano da denominação aqui na região do Triângulo Mineiro. Ele tem assim, um vigor físico e mental admiráveis, né? E aí vocês já verem bem, né? Há na minha caracterização, né? Há uma relação, né? Tem uma relação bastante estreita com ele. E ele gosta de relatar muito das suas experiências de vida. Ele tem, só como pastor, mais de 60 anos. Né? Está em Uberaba, inclusive, há mais de 50 anos. E foi interessante, porque qual foi, desde, né, que cheguei a Uberaba, a intenção de, então, tentar mostrar, né, porque o que é ser, mas por que você foi fazer logo história? O historiador é alguém que geralmente prefere os princípios bíblicos. Então, a minha proposta, né, foi idealizar e produzir, né, um livro para relatar um pouco da história de vida e ministério desse pastor, né, bem como da história da igreja e relacionada aí na cidade. E confesso a vocês que esse foi uma das atividades, assim, como historiadora na minha comunidade de fé, mais desafiadoras, né, e aí, por vários motivos. O primeiro é que eu não queria fazer uma biografia laudatória, embora ela, né, ficou sim, né, mas não fugir da preocupação de que não fosse algo especificamente laudatório. Né? Daí eu precisava, né, buscar relacionar fatos, eventos, pessoas, situações. E segundo, lidar com as concepções de história e expectativa dos próprios cristãos. E, por fim, a empolgação dele, né? Porque como que eu trabalhei, então, com a documentação existente na igreja, com fotografias, com a pesquisa, né, nos arquivos da cidade, do arquivo público, e entrevistas. E lidar com a empolgação dele foi desafiador para mim, né? Porque como ele costuma brincar, né, ele tem um ótimo humor, ele diz que ele não é metodista, mas ele é bastante metódico. E que ele queria retratar a verdade acerca da sua própria história. Então, foi um trabalho desafiador, porque eu posso dizer que o trabalho foi construído a quatro mãos, né? Porque tudo aquilo que ele relatou, ele buscou, à medida que o texto ia sendo construído, ele acompanhou tudo isso. E aí o caráter, né, laudatório também. E o que eu percebo, né, nesse trabalho como historiadora, né, dentro da igreja é que
infelizmente, não há uma valorização, né, da própria história da denominação. Poucos, né, relatam a pouca documentação, inclusive, que pouca produção, né, de material, e isso aguarda, né? Por exemplo, ao trabalhar com as atas, eu tive uma dificuldade, porque as primeiras atas da igreja, elas me ofereciam vários elementos, mas as atas mais recentes, dos últimos 30 anos, uau, elas, assim, elas são muito, muito, muito objetivas, né? Então, em reuniões que possivelmente duraram 2, 3 horas, a ata tem meia página. Que é uma característica, né, de quem está na produção da secretaria, da produção de documentação da igreja. Então, eu vejo que há essa dificuldade da valorização da história e que, não, inclusive, não se vê como historiadores. E como eu estou, então, aí trabalhando no momento, eu estou trabalhando com jovens e tenho buscado, né, até propondo um projeto para a criação mesmo, né? Olha, o meu dever de memória e de história aí presente, né? Por isso que eu disse que os passados também são meus. Nesse dever de memória e de história, preocupada, então, né, em trabalhar com um grupo de jovens para incentivá-los a se reconhecerem como sujeitos, reconhecerem na história da igreja, e produzir, né, o projeto é para entrevistar os membros mais antigos que ainda estão vivos, para produzir material, né, o material que nós possamos, né, nos reconhecer enquanto denominação, enquanto participante, né, de uma dada comunidade, como sujeitos sociais, né, como sujeitos, né, nessa realidade em que nós nos movemos. Afinal, né, nós somos esse povo, né, como cristãos, um povo embebido em história. Então, é isso, né, que eu tinha para apontar para vocês, né, falando um pouco aí da minha experiência, até para pensar mesmo, porque ser cristã, né, nós, como historiadora e pessoa cristã, estou produzindo conhecimento histórico nos diferentes espaços que eu atuo. Então, a história também, eu acho que é válido, né, para mim, muito a afirmação do Antoine Prost, de que eu estou, né, tenho a chance, como historiadora, de viver várias outras experiências, viver outras vidas, né? Não na literalidade, né, mas como ele nos aponta, né, em pensamento, em imaginação. A história, sim, né, ela nos molda como profissionais e como sujeitos, nós estamos nos fazendo dia a dia. E comprometidos, né, tanto com a história, né, e comprometidos com a nossa fé cristã. Então acho que o nosso diferencial está exatamente aí, no comprometimento que nós temos. Bem, era isso que eu queria falar, acho que eu já falei muito, né? Enquanto personalista, como eu disse, mas era isso que eu tinha que trazer. Mais uma vez agradecer ao Matheus, a todo o conselho, parabenizar vocês pelo trabalho, que eu gosto muito. Eu não sou aquela pessoa, primeiro que eu não consigo acompanhar todas as mensagens, né, porque não tenho mais tanto fôlego jovial como vocês, mas é ótimo acompanhar aquilo que é possível e ver pessoas, como, né, já falaram, tão comprometidas aí com a história, historiografia e até cristã. Então, obrigada e estou à disposição.